Olá, turminha, tudo bem? Eu sou a tia Camila e hoje é segunda-feira, né? Como foi o final de semana de vocês? Foi legal? Assistiram TV? Comeram muita pipoca assistindo filme? Brincaram muito no chão com o papai e com a mamãe? Tenho certeza que vocês adoraram, tá bom? Final de semana. E hoje, para começar a nossa segunda-feira, nós vamos estudar português, tá certo? E vamos fazer a correção da última atividade, certo? Que foi do livro, página 32 e 33, sobre o experimento da flor, né? Do vídeo que a tia enviou. Não sei se alguém conseguiu, né, fazer, porque é muito difícil, né, gente, encontrar aquela florzinha branca para a gente fazer, né? E não pode sair de casa para procurar flor, comprar o corante, né? Tem que ter todo o cuidado. Então, por isso que a tia enviou um vídeo bem explicativo sobre o experimento, certo? Agora nós vamos corrigir as questões que foram passadas, tá bom? Primeira questão, vamos entender o texto. Qual a função de um texto como que está na página anterior, explicando sobre o experimento? Qual é a função dele? Ensinar como se faz um experimento ou mostrar o que acontece quando se faz um experimento? Quem respondeu que é ensinar como se faz um experimento, acertou. Essa é a resposta correta, né? A função dos textos instrucionais é justamente esse. Ensinar como se faz o experimento, tá bom? A segunda questão, o texto está dividido em duas partes, materiais necessários e procedimentos. O que aconteceria se não tivéssemos a primeiro momento, que eram os materiais necessários? O que vocês acham? Isso mesmo, né? Se nós não tivéssemos o material necessário, a gente não ia saber se estava tudo ok na hora de fazer o experimento. E aí a gente só ia se dar conta que estava faltando algum material quando fosse colocar lá na flor, em alguma coisa, né? Um ingrediente do bolo, certo? Então, esses materiais necessários, eles são muito importantes para a gente saber o que é que precisa. E se não tivéssemos a primeira parte, a gente ia, confundir todo na hora do experimento, tá bom? Vamos para a terceira questão. Procedimentos são ações. Observe que elas aparecem numeradas, né? Se vocês observarem no texto, né? Tem, né, ó, procedimentos. Número 1, coloque água nos 2 copos. Número 2, coloque 30 gotas de corante alimentício azul em um dos copos. Então, sempre tem a sequência numerada. Por que essas ações elas aparecem numeradas? Para que a gente siga o passo a passo corretamente. 1, 2, 3, 4, não é assim? Não podemos pular etapas, nem tirar a etapa do final para o começo, senão não dá certo. Ok? Vamos agora para a letra B. O que pode acontecer se não seguirmos a sequência dada? Pode ser que o experimento não dê certo. Não é assim? Porque se a gente fosse lá no texto e pegasse o número 8 primeiro, né? Aguarde 2 horas e registre o resultado. Que resultado se eu não fiz? Ou então pegasse o 7, coloque cada flor em um copo de água. Pronto, eu ia colocar só a flor num copo de água, não ia ter corante, não ia ter nada. Não é? Então, por isso que eu preciso seguir a sequência. Se a gente não seguir, pode ser que o experimento não dê certo. Releia as instruções a seguir. Coloque água nos 2 copos. A palavra sublinhada, coloque, é um verbo. Ou seja, nesse texto, ela indica a ação a ser feita. Coloque. Ela está pedindo para você colocar algo em algum lugar. Coloque, certo? Que outras palavras do texto indicam ações. Os textos instrucionais, gente, eles são comuns, porque essas palavras, elas vão indicar o que deve ser feito. E é isso que a gente faz. Numa receita, coloque todos os ingredientes no liquidificador.
né? Bata no liquidificador por aproximadamente 3 minutos. Após, né, coloque os ingredientes batidos no liquidificador dentro da forma. Coloque a forma dentro do forno, retire do forno e desenforme. Então, todos os textos instrucionais, eles vão ter ações a ser feitas, né, os verbos, né? Então, assim, quais seriam as outras além de coloque, né? Misture, certo? Também é um verbo que está pedindo, indicando uma ação. Misture, corte, depois retire e aguarde. Pronto. Esses são os verbos que indicam ação no texto. Misture, corte, retire e aguarde. Certo? Conferido com o de vocês, você vai apagar para passar adiante. Tá bom? Vamos agora para a página 33. Na página 33, de acordo com o experimento que a gente fez, né, que eu enviei para vocês, responda as questões a seguir. O que aconteceu com a flor? Ela mudou de cor. Ela pegou a cor da água onde ela estava, né? Por que isso aconteceu? Porque a flor, através do caule, ela absorve os nutrientes do solo, né? Como ela não estava no solo, ela estava dentro de um copo com corante azul ou vermelho, ela absorveu a cor, tá bom? Aí aqui vocês iriam completar, tá? Registro do experimento, a data, né? Foi passado em que data, gente? Foi passado no dia 24/6. Professor ou tia Camila, os alunos da tia Camila, ou tia Marcela, os alunos da tia Marcela. Quem participou do experimento, vocês vão colocar aqui que foi um vídeo, tá? Botem vídeo, tá bom? O professor, né? Aí vocês vão colocar o meu nome ou da tia Marcela. Colocou uma flor, qual era a cor da flor? Branca, dentro do copo com água azul. E outra flor, a cor da flor? Branca, dentro do copo com água vermelha. Era azul e vermelho. Depois de 2 horas, as flores ficaram com a cor da água, não é? Da forma que aparece aí, ó. De acordo com a cor da água, a florzinha também ficava da mesma cor, certo? Por que que isso aconteceu? O caule levou a água até as pétalas das flores, que foi o que eu expliquei, tá certo? Então, ó, corrigida a tarefa de casa, página 32, 33, tá certo? Nós vamos para a página 36 do livro de vocês, certo? Na página 36, ela fala sobre onde encontro informação, tá bom? A tia vai apagar aqui, tá certo? Que aí eu vou colocar aqui um cartaz para vocês, para me explicar, certo? A aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre as notícias, tá certo? Terminamos sobre experimentos. E aí nós vamos falar sobre notícias, certo? Vamos lá, ó. E aí eu vou colocar isso aqui para me explicar para vocês, tá certo? E aí no livro, na página 36, certo? Onde encontra informação. Neste capítulo você vai aprender o que é uma notícia, uma foto ou legenda e como se estruturam os textos jornalísticos, certo? Além disso, você vai estudar, né, a classificação e a separação de sílabas, as palavras que contêm as sílabas que, se, tá bom? Tudo isso nós vamos ver agora nesse capítulo que vamos iniciar hoje, certo? Vamos lá na página 37 para o Conversa Vai. Você já parou para pensar que hoje em dia,
conseguimos saber o que acontece no mundo de forma bem mais rápida, né? Gente, a gente sabe coisas que acontecem lá no Japão, do outro lado do mundo. Em questão de segundos, a notícia saiu lá, a gente sabe aqui, né? Você se lembra de como a Copa do Mundo de 2018 foi noticiada pelos jornalistas? Você acha que antigamente também era assim? A Copa do Mundo de 2018, né? Que, se eu não me engano, foi no Japão, né? Mas eu vou pesquisar e vou trazer para vocês. Mas eu acho que foi lá mesmo. E aí, os jogos eram, a gente sabia do placar dos jogos, os jogos eram passados ao vivo pela televisão, né? Então, a gente sabia as notícias no real momento que elas aconteciam, né? Só que antigamente não era assim, tá, gente? O jornal, ele era de papel, certo? Ele era feito por uma pessoa, né? Lá no jornal, todo colocado as notícias que seriam faladas. E aí, na manhã seguinte, o jornaleiro passava em todas as casas levando o jornal. E isso daquelas pessoas que tinham mais condições, que podiam comprar, né? Porque as pessoas que não tinham, não compravam jornal, não sabiam das notícias, não sabiam de nada, só tinha notícia por jornal mesmo, certo? Até para a sua família, se você fosse mandar uma notícia para a sua família, tinha que ser através de um telegrama, que se a pessoa estivesse doente, você iria mandar a notícia para a pessoa, e aí depois de muitos dias que a pessoa ia receber essa notícia, ou um convite de casamento, talvez quando chegasse na casa do convidado, o casamento já tinha acontecido, certo? Mas hoje não, né? Com a nossa internet, com a nossa televisão em casa, a gente sabe as notícias no tempo real. Aconteceu alguma coisa, já dá no jornal e você já está sabendo. O mundo todo já está sabendo, certo? Então, as notícias são muito rápidas, certo? Então, é sobre isso que a gente vai estudar hoje, na página 38, tá? O que acontece ao nosso redor. Você gosta de saber sobre as novidades que acontecem no mundo? Né? É bom a gente saber de notícias, né? E tudo que acontece. Olha aí o coronavírus, né? Aí em todas as televisões, né? Graças a essas notícias que nós podemos saber como a gente se previne, que a gente tem que usar álcool gel nas mãos, lavar as mãos, usar máscara. A gente fica sabendo como está o caso dos hospitais, se estão lotados, se já não estão. Né? Então, é através dessas notícias que a gente fica informado, certo? A notícia, ela é um dos meios de comunicação que mais nos ajudam a saber a respeito do que está acontecendo, seja perto ou seja longe de nós, certo? Antes de ler a notícia da próxima página, discuta com os colegas, ó. Para que servem as notícias, né? Deixa a gente informado, né? Que meios de comunicação transmitem as notícias? Jornais, televisão, celular, gente, Instagram do Diário do Nordeste, Instagram do Diário O Povo. Aliás, Instagram do Jornal O Povo, né? Todos esses meios nos trazem as notícias, tá? Que meios de comunicação seus familiares mais usam, né? Na sua casa, o que é mais usado? A TV, né? Para ver as notícias. Não, tia, a gente olha pelo celular também, certo? Quais são as notícias mais comentadas nesta semana? Infelizmente, né, é sobre o coronavírus, que não sai da televisão, né? Todos os dias quando a gente abre, sempre o coronavírus, certo? E aí a tia trouxe aqui, ó, um modelo de um jornal, imprimi ele bem grande, né, para vocês darem uma olhada. Esse jornal, ele é um jornal de Camaçari, tá certo? Na Bahia. Só que assim, esse jornal, ele é impresso, é um jornal de lá, que ele é impresso todos os dias, fica lá nas bancas, se a pessoa quiser comprar, a pessoa vai lá e compra o jornal. Mas ele, gente, tem todo na internet. As pessoas lá da Bahia podem acessar aqui, ó, o Instagram desse jornal Camaçari Notícias e saber todo o jornal. Então, às vezes, muitas pessoas hoje não compram mais jornal impresso. Sempre é o jornal do celular ou da televisão, certo?
Então aqui um jornal, né? O que é que ele tem? Ele vem as principais notícias, né? Que vai ser falada. Olha só a notícia que tá sendo falada aqui, ó. Coronavírus, doença deixa o mundo em alerta, né? Desde janeiro deste ano, o mundo está em estado de alerta por causa dos casos do novo coronavírus. Doença que já causou centenas de mortes e que tem deixado a população mundial muito preocupada, né? Então, olha só a notícia, né? Outra aqui, ó. Durante entrevista, pré-candidato Osiel diz que respeita as tradições culturais de Camaçari. Já tem outra notícia aqui, né, sobre esse candidato, né? E aqui no caso, gente, ó, a notícia, ela nunca vem só a notícia, né? Não, vai ser só a notícia para a pessoa ler. Não. A notícia, ela sempre vem uma foto, né, para você ver aquela foto. O que diz aquela foto? E aqui, ó, falando do coronavírus, a doença que deixa o mundo em alerta, tem uma imagem de uma senhora usando o quê? Máscara, né? Que é o que está sendo usado hoje quando a gente sai em todos os locais, máscara, né? Então, falou no coronavírus, veio uma foto de uma senhora usando máscara, certo? Aqui falando aqui dessa entrevista, desse pré-candidato, Osiel, aqui está o candidato sentado, dando a entrevista, né? Então, o jornal, ele é dessa forma, as fotos e a notícia, tá bom? É dessa forma que funciona o jornal, certo? E aí, gente, na página 39, fala de uma notícia, né, da turma da Mônica, de um gibi, só que esse gibi, ele é diferente dos outros, ele é bem grande, ele tem 70 centímetros de largura, 1 metro de altura. Ele foi feito pelo Maurício de Souza, né, criador da Turma da Mônica. E aí ele fez um sucesso na internet, por ele ser bem grande, né, o maior gibi do mundo, entrou para o Guinness Book, né. E aí na página 39 tem uma notícia, né, essa notícia que eu estou falando para vocês. Turma da Mônica entra para o Guinness com recorde de maior HQ do mundo, que é o gibizinho da Mônica, certo? Então, na página 39 tem uma notícia, tá bom? E aí, vocês vão realizar a atividade de casa, tá certo? E aí, eu queria fazer um pedido para vocês, tá bom? Olha só. A atividade é a seguinte. Você vai se vestir, tá bom? Se arruma, coloca uma blusinha, um calçãozinho, né, uma bermuda, né, ou então as meninas vão vestir uma sainha, uma blusinha, toda arrumadinha, arrumar o cabelo, certo? E vai pedir para a mamãe. Vocês serão os repórteres, tá certo? Olha, a gente vai querer receber de todas as crianças, tá bom? Nós vamos querer receber de todas as crianças, que a gente vai dar uma nota por essa atividade, eu e a tia Marcela. Vocês vão sentadinhos mesmo em casa, pedir para a mamãe gravar, vocês serão os repórteres. E o que é que vocês vão dar de notícias para a gente? Que o coronavírus foi embora, certo? A notícia boa que vocês vão espalhar é que não existe mais coronavírus. E aí vocês vão falar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vão dar a notícia e depois vão pular de alegria, né? Vão dar a notícia e vão dizer que todo mundo pode voltar para a escola, que todo mundo pode voltar para o trabalho. Vocês vão usar a criatividade de vocês nesse trabalhinho, tá bom? Eu só quero que vocês gravem um videozinho pequeno dando essa notícia. Não existe mais coronavírus, tá bom? Chegou a vacina do coronavírus, tá todo mundo tomando a vacina e acabou o coronavírus. Certo? E aí vocês vão enviar pra gente, pra mim ou pra tia Marcela, certo? A gente vai anotar o nomezinho de vocês e a nota da participação, tá bom? Todas as crianças gravando esse vídeo, ok? Pois um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.